Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está aqui para continuar a nossa aula de filosofia, sobre as origens da filosofia, certo? Professor Diego com vocês. E a gente vai lá tentar entender como que a filosofia surge, beleza? Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre a questão da relação do mito com a filosofia, né? A superação do mito como um pressuposto básico para a gente começar a entender a filosofia. Vimos também a questão do mito hoje, né? Ele ainda é muito presente na nossa sociedade, a ideia do mito do herói, né? Dentro da linguagem, dentro da literatura com a questão das fábulas, e também vimos as condições históricas que fizeram com que a Grécia fosse o berço da filosofia. E daí a gente pode destacar a questão do surgimento das cidades, do surgimento da democracia, né? A invenção da escrita, claro que não foi pelos gregos, mas o aperfeiçoamento do alfabeto fonético, a lei escrita, né, que vai nos ajudar a consolidar a racionalidade dentro do processo da legislação, né? As viagens marítimas, invenção da moeda, né? A utilização da moeda que vai nos ajudar a ter uma capacidade de abstração, enfim, as condições que a gente conversou na última aula para possibilitar então o surgimento da filosofia. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho então sobre os períodos da filosofia antiga. Então a gente vai tentar entender os primeiros filósofos. Para ficar um pouquinho mais claro para a gente, o professor elaborou essa linha do tempo aqui para a gente entender um pouquinho dos períodos da filosofia antiga. A filosofia antiga, essencialmente, é a filosofia greco-romana, né? Especialmente filosofia grega, mas essencialmente o que a gente vai estar falando de filosofia antiga é a filosofia greco-romana. Ela é dividida em 4 períodos, basicamente: o período pré-socrático, também conhecido como período cosmológico, o período socrático, o período pós-socrático e o período helenístico. Não se preocupem, porque a gente vai ver cada um desses períodos com bastante calma para poder entender melhor cada um deles. Mas, em síntese, de maneira geral, o período pré-socrático tem como objetivo entender a origem, o princípio originário das coisas, especialmente o princípio originário do universo. Tá? O período socrático vai estar um pouco mais voltado a reflexões relacionadas à moral, as relações estabelecidas entre os seres humanos, certo? No período pós-socrático, nós vamos ter aí uma sistematização entre a cosmologia e a antropologia, ou seja, entre o estudo das relações humanas e o estudo da origem do universo. É uma interlocução entre, basicamente, aquilo que foi discutido no período pré-socrático e aquilo que foi discutido no período socrático. Já no período helenístico, nós vamos ter uma preocupação maior com a vida privada em detrimento da vida pública, né? E a gente vai estudar isso provavelmente daqui a uns 30, 40 dias ainda, a questão do período helenístico, mas só adiantando para vocês que a filosofia helenística, nesse caso, tem uma preocupação muito maior, por exemplo, com a busca da felicidade, com a discussão na praça pública, por exemplo. Tá? Isso tem a ver com o domínio macedônico sobre a Grécia, certo? Bom, em linhas gerais, a gente tem essa configuração da filosofia antiga. Como a gente vai discutir nessa aula, a origem da filosofia, nós vamos estar falando basicamente dos filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, certo? Os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos que a gente tem notícia na Grécia Antiga. A centralidade da análise desses filósofos está na physis, ou seja, na tentativa de compreensão da natureza através da racionalidade, não mais através do mito, certo? Os textos, eles são escritos em prosa, não mais como o estilo das epopeias épicas, das narrativas dos heróis. Então, a gente tem uma mudança na forma como as coisas são escritas, né? De maneira a comunicar não um feito heróico, mas uma análise racional. Num primeiro momento, o principal questionamento desse filósofo vai ser em relação ao movimento. Eles vão afirmar que tudo está em constante transformação, tudo muda o tempo todo, né? Já dizia aquela música do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo. Não. Vou voltar da aula porque cantar tá ruim, né? Vamos pensar aqui. A questão central é: se tudo está em transformação, o que faz as coisas permanecer como são, como estão? E aí vem a busca pelo princípio original, ou seja,
se todas as coisas se transformam, o que faz com que elas sejam o que elas são? Aquilo que não muda, por que não muda se tudo muda? Complicado, né? Não é tão complicado assim, a gente vai perceber ao longo das aulas. A ideia é a busca pela arqué, ou seja, pelo princípio original das coisas. As coisas mudam, mas algo originou todas elas. Então, a preocupação desse filósofo pré-socrático seria isso, a busca pela origem das coisas. Os pré-socráticos, eles queriam entender, então, a origem das coisas e aí vão trazer para nós duas perguntas importantes nesse processo. Primeira pergunta, qual é a origem da matéria, né? Qual é a origem, o princípio da natureza? E aí, dependendo da corrente filosófica de cada um desses filósofos pré-socráticos, eles vão dizer que a origem é a água, a origem é o fogo, ou a origem é o áperon. A gente já vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Ou a origem são os átomos, ou a origem são os paradoxos. E aí a gente vai ter uma infinidade de explicações de o que seria a origem das coisas, certo? E depois, a outra pergunta que é importante para os pré-socráticos vai ser: qual é a realidade verdadeira? Qual é a autêntica realidade? Né? A gente consegue entender a realidade através dos sentidos ou da razão? É aquilo que a gente sente e enxerga, que é a realidade, ou aquilo que a gente pensa e reflete? E aí aqui a gente vai ter uma série de explicações diferentes para isso, certo? O que seria, então, a arqué das coisas? O princípio constitutivo, o elemento constitutivo. Todos esses filósofos, né, de maneira geral, entendem a ideia de movimento como central para a racionalidade humana. As coisas mudam, mas existe um princípio central. Esses filósofos pré-socráticos vão se dividir em dois grandes grupos. Um grupo que vai defender que só tem um elemento que constitui todas as coisas. Todas as coisas partem apenas de um elemento. Esses pré-socráticos são chamados de pré-socráticos monistas, porque entendem a arqué como uma única coisa, um único elemento constitutivo. Já os pluralistas vão dizer que existem várias origens diferentes para as coisas. Então, existem vários elementos que compõem a física, ou seja, a natureza é composta por elementos distintos. Tá? Acho que é fácil a gente entender isso. Aí o professor listou ali para vocês alguns desses filósofos monistas e alguns que são pluralistas, e a gente vai ver cada um dentro da sua escola de uma maneira mais aprofundada. Então vamos lá. Dentro dessa lógica do arquétipo, né, ou seja, do princípio de todas as coisas, da arqué, a gente tem algumas escolas filosóficas surgidas dentro do período pré-socrático. A primeira escola filosófica que a gente vai discutir é a escola jônica ou a escola milesiana, que é a escola da região da Jônia, lá da região de Mileto, aquela que a gente na outra aula falou que era o local de origem da filosofia. O primeiro pensador que a gente vai tentar entender aí é o Tales de Mileto. O Tales vai dizer que a origem de todas as coisas é a água. Ele é considerado o fundador da filosofia cosmológica, ou seja, aquele que vai pensar primeiro a origem do universo, considerado também por Aristóteles como o primeiro físico, né? Mas essencialmente o que a gente tem que pensar aí é que para ele tudo é água, que toda a composição do universo é água e que ela é a fonte de toda a vida. E assim como a água, tudo se transforma. Daí ele vai usar inclusive o exemplo dos estados físicos da água, né? Ela pode ser gelo, pode ser o rio, como pode ser o vapor. Então, a água ela se transforma o tempo inteiro, mas ela não deixa de ser água. Diferente das outras coisas que também se transformam, segundo ele, em água. Então, para Tales de Mileto, a origem, a arqué das coisas é a água. Já o Anaximandro vai dizer que a origem das coisas é o áperon, que são os opostos. Então, para ele, existem forças opostas que estão o tempo inteiro em contraposição e que dão origem às coisas. É basicamente o eterno indeterminado, né? Ou seja, os contrários o tempo inteiro se chocando e essas forças polares distintas vão dar origem às coisas. Isso segundo o Anaximandro. E o Anaximenes, por sua vez, vai dizer que a origem das coisas é o ar. Então, o ar, a gente, por exemplo, não sobrevive sem o ar. Segundo ele, os planetas estão todos
em suspensão no ar. É uma questão interessante a gente pensar agora, né? Tem muita gente que talvez tenha estudado um pouquinho sobre ele porque ele acredita que a Terra é plana. Porque ele acreditava que a Terra era plana, que estava em suspensão no ar, como ele disse, o princípio de todas as coisas. Ele vai tentar reafirmar essa ideia através da proposta do ar, na ausência ou na presença do ar é que as coisas existem. Porque, por exemplo, para ele, quando tem pouco ar, tem a possibilidade do fogo. Quando o ar está condensado, a possibilidade da água. Então, o próprio fogo e a água são originários do ar. E se a gente levar em consideração que a água é formada por dois gases, né, faz um certo sentido a afirmação dele também. Então, a gente tem como entender racionalmente. Vocês estão percebendo aqui como a gente está tentando fazer filosofia? Porque a gente não consegue comprovar que o ar é a origem das coisas. Né? Então, a gente, cientificamente falando, não pode comprovar que o ar é que é a origem, o princípio, o arqué de tudo. Assim como a gente não consegue comprovar que são os opostos ou que é a água, como cada um desses filósofos nos trouxe a proposta. Mas a gente consegue alcançar a ideia deles através da razão. E ela tem um fundamento racional. E isso é a filosofia. Mesmo que não haja uma comprovação científica, tem um fundamento racional por trás da explicação. Ela não é simplesmente a crença em algo, não é acreditar em algo. O Anaxímenes ele não acreditava só que o ar era o fundamento das coisas. Ele refletiu sobre a ausência do ar, né? O ar rarefeito, ele gera fogo. O ar condensado, ele gera água. Para ter a vida, é preciso de ar. Então, o princípio é o ar. Né? Ou o Tales de Mileto, que afirmou que era água. Né? Todos os seres vivos necessitam da água para sobreviver. O corpo ele é composto majoritariamente por água. Né? A água ela está presente em 3 ciclos distintos e ela vai e volta a se tornar água. Então, o princípio é a água. É racional, é uma reflexão racional. Tá? E a gente consegue acompanhar isso através da razão. Ok? A outra escola que nós temos é a escola pitagórica, também conhecida como escola itálica, certo? Um dos filósofos mais famosos, é o Pitágoras de Samos, e inclusive dá nome à escola pitagórica. Vocês devem adorar o teorema de Pitágoras. Né? Segundo ele, a origem das coisas são os números. A natureza ela é matematicamente organizada. Né? Ele vai influenciar nas ideias de Platão mais tarde também, tá? Segundo ele, né, a vida consciente ela é pautada para salvar várias vezes as nossas encarnações. Então, a ideia de alma e a multiplicidade de encarnações. E aí ele vai estabelecer a dualidade entre mente e corpo, a separação entre a mente e o corpo. E o conhecimento seria, então, a possibilidade de purificar a alma para que ela, nas suas inúmeras possibilidades de retorno, estivesse em harmonia com o corpo. E a justa medida entre os opostos, que é chamado de metro, e a existência deles, ou a inexistência deles, seria o caos. O que é isso? Vamos tentar entender. As coisas têm que estar no lugar onde estão. Se elas estiver fora do lugar onde elas estão, isso é o caos. Então, a inexistência do metron, que seria o local exato para cada coisa, isso provocaria o caos. Caos é a desordem, é o contrário de cosmos, certo? Que é a ordem do universo. Então, a desordem e o caos seria provocada se as coisas não estivessem no seu metro, ou seja, na distância exata que deveriam estar cada uma da outra, né? No local que elas deveriam estar. É bem mais complexa a ideia do Pitágoras porque ela é uma ideia matemática, então, ou seja, as coisas elas estão proporcionalmente no lugar onde elas deveriam estar, se elas não estiverem ali, gera o caos. Então, é uma proporção matemática que o Pitágoras está pensando. E outro pensador da escola pitagórica que a gente tem é o Filolau de Crotona. O Filolau de Crotona ele vai dar a ideia de que o fogo é a arqué, ou seja, o fogo é a origem de todas as coisas. A natureza, e aí o cosmos e tudo que está nela, existem em uma harmonia entre o que acaba e o que não acaba, o finito e o eterno. E aí o cosmos ele seria formado, então, segundo ele, por um fogo central, que ele vai chamar de Hestia, e aí está relacionado com a deusa grega Hestia, e os 9 corpos que giram ao redor dele, que seriam
a antiterra, a Terra, a Lua, o Sol e os outros planetas que era possível observar na época. E aí ele cria então o sistema pirocêntrico, ou seja, o universo em torno do fogo. Tá? A ideia do Filolau de Crotona é a que é mais complicada da gente compreender do sentido da arqué racional. Embora ele tenha um fundamento da origem da forja através do fogo, é mais complicado a gente entender o sistema pitagórico de organização do cosmos, né? Que é essa ideia do fogo central e com os 9 corpos celestes girando em torno dele. Outro filósofo importante para a gente pensar agora é o Heráclito de Éfeso, que está inaugurando uma outra escola, que é a escola eleata. Certo? Essa escola é da região de Eleia, por isso o nome eleata. Tá? O Heráclito ele vai também dizer que a arqué é o fogo, mas aí ele coloca o fogo como gerador e transformador da vida. As coisas elas se modificam em contato com o fogo. Tá? As coisas quentes elas esfriam, e aí esse fogo no sentido temperatura, é diferente um pouquinho do Filolau, que está trazendo a ideia do fogo enquanto a força mesmo da natureza do fogo, né? Enquanto elemento, melhor dizendo. Já o Heráclito está colocando as transformações relacionadas com a temperatura, né? Mais ligada a isso. Então, a ideia dele é que todas as coisas estão em constante transformação e que o mundo é fluido, tudo passa, tudo se move o tempo inteiro. Então, a ideia de movimento dos pré-socráticos que o professor falou mais cedo está justamente ligada à ideia do Heráclito de Éfeso de devir. É um conceito central e muito importante para a filosofia. A ideia de devir é que tudo ainda está por vir, vai sempre se transformar, sempre tem algo a vir após aquilo que a gente já tem. Inclusive a gente está o tempo inteiro se transformando. Aquela ideia que a gente não pode se banhar no mesmo rio 2 vezes, né? Isso a gente conversou uma vez na sala de aula também, né? Quando você vai, mas eu fui no mesmo ponto, no mesmo lugar do rio, eu fui tomar banho no mesmo lugar onde eu sempre tomei. Tá, mas aquela água já passou, a água é corrente. Então, a ideia da vida ser fluida, ela está sempre como um rio correndo para frente e que não para. Né? Então, não é possível a gente entender a natureza por um princípio fixo, porque ela está o tempo inteiro se transformando. E o Heráclito, ao trazer a ideia de devir, ele vai trazer a ideia também de luta constante dos contrários. Né? E aí a gente retoma aquela ideia dos opostos, né, do paradoxo dos opostos, do Apeiron, que a gente falou há pouco tempo, e essa ideia de que o ser ele é e não é ao mesmo tempo. Professor, não entendi nada agora. Que história é essa de é e não é ao mesmo tempo? É que nós somos o que somos, mas não somos o que somos. Opa, piorou ainda. Como assim? Somos o que somos. A gente está em constante transformação. Então, o que eu sou neste momento, nesse exato momento, já não é mais o que eu sou, porque eu estou me transformando o tempo inteiro. Então, as coisas são e, ao mesmo tempo, já não são, porque elas estão em constante transformação. Isso é um princípio que a gente vai chamar posteriormente de dialética. A dialética ela foi formulada por Hegel e por Marx, tá? Mas ela já tem esse princípio, essa inspiração da dialética, né? Essa intuição da lógica dialética, ela já está presente nesse pensamento do Heráclito da constante transformação e essa transformação movimentada pelos opostos, pelos contrários, certo? Tranquilo? Continuando a nossa conversa, a gente tem ainda na escola eleata o Parmênides. E o Parmênides ele vai dizer que os entes são a arqué. O que é o ente? O ser. Então, os seres eles são únicos, eternos e imutáveis. Aí, olha só, bem diferente do Heráclito. Porque ele vai dizer que as coisas são o que são. Ponto. E aí não é essa ideia de movimento. O que ele vai dizer é que essa percepção que a gente observa, ela é ilusória. Ou seja, não existe bonito ou feio. Né? O professor Diego não é bonito ou feio. O professor Diego é o professor Diego. Ser bonito ou feio está vinculado ao que vocês pensam de mim. Então isso é subjetivo, isso é opinião dos sentidos de vocês. É como vocês me enxergam, como vocês me ouvem,
como vocês, dependendo da, né, agora não dá porque vocês estão aí no vídeo, não estão me vendo, mas quando a gente estava na sala, se você sente um cheiro bom, se sente um cheiro ruim, tem gente que é catinguento, tem gente que não é, tem gente que toma banho direitinho, tem gente que não toma, né? Mas o sentir isso, a questão que dos órgãos dos sentidos nos trazem, as informações que os órgãos dos sentidos nos trazem, segundo Parmênides, elas são ilusórias. Eu não vou deixar de ser quem eu sou pelo que vocês pensam que eu sou. Assim como vocês não vão deixar de ser quem vocês são pelo que eu penso que vocês são, porque vocês são o que são. Certo? Entenderam isso? Essa distinção entre sensação, ou seja, os órgãos do sentido, que é aquilo que os órgãos dos sentidos captam, a sensação e a razão, começa com Parmênides, assim, ele começa a escancarar mais essas coisas. Então, para ele, o princípio das coisas são os entes, os seres, que são o que são. E esse movimento, essa mudança, só existe no mundo dos sentidos. Então, essa constante transformação, ela só se dá em função da percepção, da opinião do outro em relação a algo, não no mundo inteligível, no mundo da razão. E para ele, somente o mundo da razão é o verdadeiro. Os outros estão relacionados com ilusões. Né? Aí a gente vai ter mais para frente uma conversa sobre a ideia do mito da caverna de Platão, para a gente tentar entender um pouquinho a diferenciação entre o mundo das ideias, né, e o mundo do real. As ideias de Parmênides, elas justamente fazem esta distinção e posteriormente vão influenciar Aristóteles e Platão nas discussões sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Tá? Calma que a gente não vai falar sobre isso ainda hoje, porque senão a gente não vai dar conta, né? Muita coisa para um dia só. Temos o Zenão de Eleia, né? Que vai trazer de novo a ideia da dialética através do paradoxo. Para ele, a gente está num paradoxo de contrários. Então, a origem das coisas para ele é o paradoxo. Por exemplo, em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. E agora já não entendi mais nada. Como que o mais lento... isso ele escreve num texto chamado Paradoxo de Aquiles. Né? Aquiles é a tartaruga. Segundo ele, o corredor jamais vai chegar no animal, porque eles estão em paradoxos distintos. Ele inicia a proposta da dialética também, né? Trazendo a ideia de que as coisas elas são diferentes dependendo da percepção. Por exemplo, isso aí vocês vão aprender em física também, né? A questão da percepção do movimento, que se ela está em repouso ou não em relação a algo, né? Então, a percepção do repouso está vinculada à relação que ela está estabelecida com as coisas. Por exemplo, se a gente está num carro em movimento, em relação ao carro, nós estamos em repouso, porque a gente está sentado dentro do carro, certo? Em relação ao carro, a gente está em repouso. Agora, em relação às árvores, a gente está em movimento. A gente está em repouso em relação ao carro, mas em relação às árvores que estão na rua, a gente está em movimento. Né? A ideia da flecha ali em voo. A flecha em voo, ela está em qualquer momento em repouso. A flecha está em repouso. Ela está em movimento em relação às coisas. Então ele vai dizer que as coisas, a origem das coisas é esse paradoxo, essa relação que é estabelecida entre elas. Essas questões, e aí ele vai ter uma questão interessante de se pensar, é que essas questões que não são mutantes, que não mudam, ele vai atribuir a Deus, a divindade. Aí ele vai dizer que a eternidade, o né, o único indivisível, a forma esférica das coisas, né, uma coisa que não tem limite, nem é ilimitado, nem é móvel, né, que é o paradoxo, ele nem tem movimento, nem tem. Essa ideia de paradoxo ele vai atribuir à divindade. Tá? É um pouquinho diferente dos outros filósofos que a gente estudou até então. Né? Mas a questão interessante é ele trazer a perspectiva da relação. Né? Essa perspectiva da relação que o professor exemplificou em relação ao carro lá e as árvores, é a ideia do paradoxo. Né? A gente é e não é ao mesmo tempo coisas distintas. A gente está e não está. Né? O corredor não vai conseguir chegar no ritmo da tartaruga. Isso até então a gente estava falando daqueles que estabeleciam a arqué como um único princípio. Agora a gente tem os filósofos que estabelecem
vários princípios para originar as coisas. A gente tem na corrente dos pluralistas, né, que é uma corrente materialista, e que, segundo eles, a única coisa que existe são os corpos em movimento. Olha só que interessante. A gente estava vendo o Zenão anteriormente, ele estava dizendo que as coisas estão em repouso, que as coisas são permanentes. Agora a gente está falando dos pluralistas que estão dizendo que as coisas estão em movimento. Aí volta a ideia do movimento. Né? A gente tem o Empédocles. O Empédocles ele vai dizer que os 4 elementos são a arqué, são o princípio de todas as coisas. Tá? Esses 4 elementos, quando eles se misturam, eles dão origem aos objetos. Então, a mistura dos 4 elementos da natureza é que dão origem aos objetos, às coisas. E ele vai ter uma concepção cíclica do tempo e da natureza. As coisas vão e voltam e se transformam o tempo inteiro a partir dos 4 elementos. E aí, basicamente, ele une o pensamento de todos os filósofos que vieram antes. Né? A ideia de movimento e a ideia de permanência numa concepção cíclica da natureza. Aí a gente já tem o Anaxágoras, que vai trazer de novo a ideia de que o ser é imutável. Né? Aquela ideia dos entes, né? O ser ele é o que é. Né? E aí, segundo ele, as coisas se originam das sementes. O que seriam as sementes? As origens dos seres, né? Vem sem com o ente, né? O ente ali do ser. A origem dos seres, elas quando elas estão reunidas de uma forma em que o objeto delas se predomina aquilo que mais tem. Agora, como é que eu vou explicar para vocês? Segundo o Anaxágoras, todas as coisas estão em tudo, mas a cada uma delas tem um conjunto dessas sementes. Aquilo que predomina é o que prevalece para mostrar o que é o ser. Tudo está em tudo, mas existe algo que predomina em cada um dos seres, e esse algo é imutável porque o ser tem mais daquilo do que de outra coisa. Né? Então é como se existisse uma certa ordem no caos, em que todas as coisas estão no mesmo objeto, só que predomina nele mais de algo do que menos de algo. E esse mais é o que representa o que ele é. Então, no caso, voltando ao exemplo nosso, né, da gente mesmo, a gente tem todas as coisas dentro de nós. Aí volta a ideia lá do bem e do mal, tudo mal. Só que a gente tem uma predominância de algo. Então, quanto mais se tem, aquilo que você representa ser. Mas você é o que é, volta a ideia do ser imutável. Tá? E, não menos importante, mas para encerrar os filósofos pré-socráticos, nós temos os atomistas. Os atomistas eles vão desenvolver a filosofia do Empédocles, aquele que vai conciliar todos os outros, e, segundo eles, há uma infinidade de unidades indivisíveis. Então, são várias unidades diferentes, que eles vão chamar de átomos, eles vão ser diferentes no tamanho, mas são idênticos nas formas, e tem as mesmas características lá do ser de Parmênides, ou seja, eles não mudam, são imutáveis, são o que são, e quando eles não têm uma ordem, eles não formam um objeto. Agora, quando eles estão em ordem, idênticos em forma e diferentes em tamanho, eles formam as coisas. Mas cada uma dessas situações são uma unidade. Eu não tô, eu sei que é um pouco complicado a gente entender a ideia atomista, porque a gente vem quase na lógica da física quando a gente está pensando, né? Mas não é a mesma lógica enquanto elemento da natureza, mas é enquanto pensamento, enquanto estrutura de pensamento. As coisas elas são formadas por várias pequenas partes. Basicamente seria isso. Nós, se a gente pensar assim no ser humano, nós somos a soma de várias pequenas partes. Essas pequenas partes têm a mesma lógica de organização, mas elas têm tamanhos distintos, e o que predomina daí seria aquilo que fosse maior dentro da nossa estrutura. Né? São infinitos em seu número os átomos, segundo eles, e se agitam no vazio ao acaso, sem uma ordem específica. Tanta coisa, né? Eu sei que são bastante conceitos para a gente pensar,
É só para vocês entenderem agora inicialmente como é complicada essa lógica racional estabelecida no início da filosofia grega, né, com os filósofos pré-socráticos. Não há uma unanimidade, que a gente percebeu, né? Cada um vai tentar explicar de uma forma totalmente diferente como que a natureza se organiza, ou seja, eles vão tentar explicar a origem da natureza, a origem do cosmos, né? De formas totalmente diferentes, tentar achar o princípio elementar das coisas, mas a grande importância desses filósofos, né, é que as respostas que eles buscaram, mesmo que seja cada uma diferente uma da outra, eles tentaram resolver a questão racionalmente. E todos eles afirmaram uma coisa: a origem da natureza está nela mesma. Eles refutaram a ideia do metafísico, ou seja, do sobrenatural, que está além da natureza. Nenhum deles trouxe, se vocês observarem toda a narrativa que a gente conversou até agora, nenhum deles trouxe a ideia de que a natureza é formada por algo que está fora dela. Né? A gente até teve alguns filósofos que falaram da ideia de que talvez, o Deus é um uno, não sei o quê, mas eles não colocam Deus fora da natureza, eles colocam ele como um elemento da natureza. Inclusive nem se fala ele no sentido personificado, mas sim como uma força elementar da natureza. Então, a lógica desses pensadores é: a natureza está nela mesma. A origem da natureza é nela. E essa explicação foi racional, não foi mitológica, não foi pelo senso comum, não foi sobrenatural, não foi metafísica, foi uma explicação racional da natureza em que ela se encontra nela mesma, certo? Aqui a gente tem um resuminho de novo dos pré-socráticos para a gente relembrar, né? Divididos então entre os monistas e pluralistas e pelas escolas, porque no começo eu dividi com vocês entre monistas e pluralistas e depois eu fui trazendo as escolas, para a gente juntar as duas coisas agora, para a gente saber que a escola jônica, a escola dos pitagóricos e a escola eleata são escolas monistas, que defendem que a origem elementar, o princípio elementar é um só. E a escola da pluralidade, que aí vai entrar o Empédocles, o Anaxágoras e o grupo dos atomistas, são então são um grupo de filósofos que defende a ideia de vários princípios diferentes para as coisas. São vários elementos que compõem a natureza, então. Certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar a aula, tá? Mas vamos aí gravar bem na nossa cabecinha, que o primeiro ponto é que a filosofia é uma explicação racional e possível da realidade, capaz de ser alcançada através da lógica e da reflexão racional, certo? Diferente, então, do conhecimento mitológico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não gostar também não tem problema, já passou, já aconteceu, é o jeito que dá, né? Mas é isso aí. Queria deixar um abração para todos vocês. Espero que possa encontrar vocês todos de novo em breve, tá? E vamos estudar bastante. Retomem a leitura dos textos, certo? Assistam o vídeo mais de uma vez, se precisar, e qualquer dúvida o professor está à disposição. Beleza? Tchau e abração a todos. Até a próxima. Fui!